Também na CPI da pandemia, o diretor do Instituto Butantan afirmou que declarações anti-vacina do presidente Jair Bolsonaro prejudicaram as negociações para adquirir a Coronavac. Dimas Covas disse acreditar que o Brasil poderia ter sido o primeiro país a vacinar contra a Covid-19. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. O diretor do Instituto Butantan começou o depoimento com um histórico das negociações com o governo federal para a aquisição da vacina produzida em parceria com a chinesa Sinovac. Dimas Covas afirmou que a primeira oferta ao Ministério da Saúde ocorreu em julho do ano passado. E ofertamos, naquele momento, 60 milhões de doses que poderiam ser entregues no último trimestre de 2020. 60 milhões de doses no último trimestre de 2020. De acordo com o Butantan, em agosto, o Instituto pediu apoio financeiro federal para fazer o estudo clínico da vacina e também para reformar a fábrica, mas não foi atendido em ambas solicitações. Ele destacou que todo o dinheiro investido na Coronavac veio do próprio Butantan e do governo do estado de São Paulo. Covas afirmou que em outubro, o governo federal chegou a sinalizar que a vacina seria incorporada ao Programa Nacional de Imunizações e um possível apoio para estruturar a fábrica. Segundo ele, em 7 de outubro, foi feita uma outra proposta de 100 milhões de doses, 45 milhões ainda em 2020. O diretor do Butantan disse que no dia 20 daquele mês foi convidado pelo então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que anunciou publicamente a aquisição do imunizante. E achamos que, de fato, iríamos ter resolvido parte desse problema. E aí, no outro dia de manhã, onde ainda existiriam conversações adicionais, infelizmente essas conversações não prosseguiram, porque houve, sim, aí uma manifestação do presidente da República, naquele momento, dizendo que a vacina não seria, de fato, incorporada. Na CPI, Pazuello afirmou que a posição do presidente não atrapalhou as negociações. Covas disse que, de fato, nunca recebeu um ofício dizendo que a intenção de compra feita em 19 de outubro não era mais válida. Mas, segundo ele, de outubro a janeiro não houve progresso e as negociações ficaram paradas. O contrato entre o Instituto Butantan e o Ministério da Saúde só foi celebrado em 6 de janeiro deste ano. Covas pontuou que mais de 5 milhões de doses já estavam prontas em dezembro e que o Brasil poderia ter sido o primeiro país a iniciar a imunização. O mundo começou a vacinação no dia 8 de dezembro. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses. E nós tínhamos no Butantan 5 milhões e meio de doses prontas e mais 4 milhões em processamento. Sem contrato com o Ministério. Poderíamos ter iniciado a vacinação antes do que começou? Nós já tínhamos as doses, elas estavam disponíveis. E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Não fosse os percalços que nós tínhamos que enfrentar aí durante esse período. A vacinação, porém, não poderia começar naquele momento porque a aprovação da Anvisa só veio em 17 de janeiro deste ano. Segundo Dimas Covas, o contrato assinado prevê ao todo a entrega de 100 milhões de doses, mas a dificuldade em obter o IFA, ingrediente farmacêutico ativo, compromete as previsões iniciais de entrega. Questionado pelo relator da CPI, Renan Calheiros, do MDB, se as declarações de Bolsonaro atrapalharam a chegada do IFA, ele fez uma analogia. Nós temos 100 vizinhos. 99 dos vizinhos são vizinhos cordiais, nos tratam bem, vão na nossa casa sempre com um grande prazer, nos convidam para ir na casa deles. E um vizinho é o mal comportado, quer dizer, aquele que sempre tem sempre tem uma observação a fazer. Aí na festa de fim de ano, o senhor vai chamar aquele vizinho ou o senhor vai chamar os 99? Então, isso é senso comum.
Dimas Covas disse acreditar que o pragmatismo ajudaria na obtenção de mais insumos e afirmou que os atuais ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, e Carlos França, das Relações Exteriores, têm ajudado na interlocução com a China. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB, destacou que o governo federal repassa dinheiro anualmente para o Butantan para a aquisição de vacinas. O presidente da CPI fez um contraponto, dizendo que Bezerra quis dar a entender que foram repassados recursos para o desenvolvimento da Coronavac, o que não é verdade. A situação causou confusão na CPI. O senhor está sendo advogado de defesa. Ele está ao lado de dois advogados de defesa. Um advogado e um advogado que é o senhor. Não, eu sou engenheiro. Pois é, mas o senhor está passando aqui como advogado de defesa. Eu vou encerrar. Não é seu papel, não é seu papel. Sobre a Butanvac, que deve ser a primeira vacina produzida totalmente em solo brasileiro, ele disse que já existem conversas, mas não negociações formais com o Ministério da Saúde. E mesmo antes da realização dos testes, afirmou que o Instituto já está produzindo o imunizante. Essa vacina é a grande esperança dos países pobres, que é uma vacina de baixo custo. E ela é a segunda versão, quer dizer, ela já tem incorporado os conhecimentos científicos com a primeira geração de vacinas. Então, é uma vacina que traz muita esperança e que pode ser, sim, um aliado importante no combate a essa epidemia a partir do último trimestre desse ano.